Pessoal, bom dia a todos. Vamos começar a nossa coletiva mensal de imprensa. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Luciano Lopes, assessor de comunicação. Agradeço aos nossos colegas de imprensa da Itatiaia, da Band News, Inconfidência e Diário do Comércio, que vão participar conosco hoje. A nossa primeira vice-presidente, a Alessandra Lotti, ela não vai poder participar porque ela teve um imprevisto. E desde já eu já convido para dar as boas-vindas a todos a nossa vice-presidente de comunicação do Sinduscom, Naeli Marques. Naeli, por favor. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Desde já agradeço a participação de todos os jornalistas presentes. Na coletiva de hoje, vamos apresentar os dados do mercado imobiliário de Belo Horizonte e Nova Lima, referente ao mês de maio deste ano. Aproveito também para passar a palavra para a economista do Sinduscom, a Ieda Vasconcelos, que vai fazer a apresentação dos dados, e vamos abordar desde informações sobre as vendas, lançamentos, estoque de imóveis. A gente vai falar também sobre o cenário econômico nacional e da construção civil e as perspectivas do Minha Casa Minha Vida para este ano. Infelizmente, eu não vou conseguir ficar com vocês até o final. Eu já tenho um compromisso. Caso eu não esteja aqui, vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas para a Ieda, tanto pelo chat quanto pelo microfone, tá bom? Boa coletiva, pessoal. Ieda. Obrigada, Luciano. Obrigada, Naeli. Pessoal, bom dia para vocês. Muito obrigada por estarem aqui novamente conosco nessa nossa coletiva. Conforme a Naeli falou, nós vamos apresentar os resultados do mês de maio do mercado imobiliário de unidades residenciais novas, né? É bom que se diga, são somente unidades residenciais novas. E vamos apresentar tanto resultados de maio, comparados ao mês de abril, quanto o acumulado nos 5 primeiros meses desse ano em relação ao ano passado, e também passar um posicionamento do mês de maio em relação a maio, desde o início da nossa série histórica aí do Censo do Mercado Imobiliário. Vou compartilhar a minha apresentação. Está vendo, Luciano? Ok. Tá ok? Eu vou passar, pessoal, as principais informações e logo depois da apresentação vocês fiquem aí à vontade para fazer as perguntas. Bom, um resumo, eu não vou colocar a tela em formato de tela cheia, porque senão eu estou com um problema no computador, os slides não passam, e eu acho que dessa forma está visível para todo mundo. E mesmo assim vocês vão receber, né, Luciano? No final nós vamos disponibilizar o link e vocês vão ter acesso à apresentação. Isso. Bom, em resumo, no mês de maio nós vendemos 307 apartamentos novos, o que significa aí uma velocidade de vendas de 8,8%. É uma velocidade um pouco menor do que a média que nós estávamos tendo nos últimos meses, de 10%, e eu vou explicar por quê. Nós temos hoje em estoque para vender em Belo Horizonte e Nova Lima 3.166 unidades, o que continua sendo um estoque muito baixo. Nós lançamos 5 empreendimentos no mês de maio. Esses 5 empreendimentos lançados totalizaram aí 133 unidades. Nós temos aqui, essas 133 unidades, um valor global de lançamentos de 234 milhões, e o nosso valor global de vendas, que foi dessas 307 unidades, foram 514 milhões. Então, aqui já dá para a gente verificar, aqui mesmo nesse quadro, que o nosso número de vendas foi muito superior ao nosso número de unidades lançadas. Nós tivemos 133 unidades lançadas para 307 unidades vendidas. Vamos comparar esse desempenho do mês de maio com o mês imediatamente anterior. Em maio, nós vendemos 307 unidades, igual eu falei. Em abril, tínhamos totalizado 412, e isso se representa uma queda de 25,5%, mas é bom que a gente esclareça que março e abril a gente teve aí um número muito forte de vendas, e essas 307 unidades vendidas é um número que mantém
o ritmo aí das vendas superior a 300 unidades que nós estamos observando em 2023. Se nós analisarmos os meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio, em nenhum dos meses nós tivemos aí vendas inferiores a 300 unidades. Os lançamentos caíram 52,8%, ou seja, nós lançamos somente 133 unidades, em abril tinham sido 282 unidades. Aqui várias colocações a serem feitas. Em primeiro lugar, janeiro e fevereiro, Belo Horizonte aí assistiu um número forte de lançamentos, e isso aí tem muito a ver com a questão do período de transição do plano diretor. Então, durante todo o ano passado, de 2022, e o início de 2023, nós assistimos aí um volume bem expressivo de lançamentos, aproveitando aí tudo, né, o que era do plano diretor anterior. Em fevereiro entrou em vigência o novo plano, então por isso que agora a gente assiste a um ritmo menor de lançamentos. Então, esse número está justificado. Só em janeiro e fevereiro nós tivemos aí em um mês mais de 700 unidades lançadas. Essa queda de 52,8% nos lançamentos também justifica um pouco da queda das vendas. Toda vez que nós temos um volume de lançamentos maior, nós temos aí crescimento de vendas também. O preço dos imóveis ficou relativamente estável, né? Nós temos aí uma queda pequena de 0,04, que significa uma estabilidade. O estoque de unidades caiu. Por que caiu? Porque nós temos vendas superiores a lançamentos, então significa que nós estamos vendendo estoque. A velocidade de vendas em relação a abril naturalmente reduziu, porque o número de unidades vendidas caiu, e a nossa disponibilidade da oferta final em relação à oferta lançada é de 25,5%. O que isso significa? Que do total dos nossos lançamentos, aí, desde o início que a gente acompanha o mercado imobiliário de Belo Horizonte, através do nosso censo do mercado imobiliário, se nós contabilizarmos tudo que nós lançamos nesse período que iniciou lá em 2016 até maio de 2023, do total de tudo que nós lançamos, só temos disponível para venda 25,5%. O que é um número totalmente saudável, um número considerado até entre 30% e 35%. Ele é totalmente saudável, representa aí um mercado muito sadio. O que é importante a gente destacar aqui, que nós temos aí o segundo mês consecutivo de vendas superiores aos lançamentos. Isso significa que nós não temos aí nenhuma questão, nenhum problema nas vendas. Nós temos aí, no caso, uma questão de queda de lançamentos que acaba refletindo nas vendas. Então, o nosso problema é de oferta e não de demanda. Passando, e eu vou explicar aqui agora também essa questão da oferta, o que está aí, entre aspas, né, prejudicando mais, de uma certa forma, o mercado imobiliário. Dessas 307 unidades vendidas em Belo Horizonte e Nova Lima, 138, ou seja, 45% do total, possuíam valores entre 248 mil até 1 milhão, ou seja, do padrão econômico até o padrão médio. Destaque aqui, padrão econômico, assim como nós estamos chamando atenção nos meses anteriores, o padrão econômico vem perdendo forte participação no mercado imobiliário de Belo Horizonte. Do total das nossas vendas, somente 12% foi aí do padrão econômico, né? Então, de 307, somente 37 são do padrão econômico. Dessas 307, nós contabilizarmos aí vendas de apartamento acima de 1 milhão, nós temos quase 50%. Ou seja, em maio, quase 50% de todas as nossas unidades que foram vendidas novas, elas possuíam valor acima de 1 milhão.
Em relação aos lançamentos, aqui a gente, mais uma vez, observa que não encontramos lançamentos de padrão econômico. Os lançamentos, 63% deles foram de apartamentos de 1,5 milhão até 3 milhões, ou seja, apartamentos de padrão luxo. Apartamento de padrão luxo, ele lançou 84 e vendeu 103. Então, a gente vê aí o dinamismo dos segmentos aí de maior valor e do padrão econômico, a gente sente um arrefecimento, e eu vou explicar daqui a pouquinho, assim como nós já conversamos no mês passado, o que está acontecendo, né? O que aconteceu, especialmente aí nesse primeiro semestre. A oferta também nos ajuda a entender um pouco da queda das vendas e a perda de participação do padrão econômico, de 3.166 apartamentos novos que nós temos disponível para vender em Belo Horizonte, somente 1,8%, ou seja, 56 unidades, eles são do padrão econômico. Nós temos aqui o padrão standard, que é de 248 até 500 mil, com uma oferta maior, mais de 40% aqui, e de 500 mil até 1 milhão, quase 20%. Então, nossa oferta concentra aqui entre o padrão standard e o padrão médio. Comparando o mês de maio de 2022 com maio de 2023, a gente vê aí, mais uma vez, de forma muito clara, a perda de participação do padrão econômico. O ano passado, 25%, quase 26% do total das vendas do mês de maio eram relativas ao padrão econômico. Esse ano, o total das vendas desse padrão correspondeu aí a cerca de 12%. Em contrapartida, padrão luxo, que o ano passado, em maio, correspondia a 11% das vendas, esse ano aí quase 34% das vendas. Esse mesmo movimento a gente observa nos lançamentos. O ano passado, em maio, quase 37% dos lançamentos era de padrão econômico, e esse ano, em maio, nós não tivemos lançamento de padrão econômico. Por outro lado, o ano passado, menos de 5% dos lançamentos eram do padrão luxo, e esse ano, em maio, nós tivemos aí mais de 63% de padrão luxo. Bom, o que aconteceu com o padrão econômico? Todo mundo acompanhou o aumento dos custos da construção desde que a pandemia se iniciou. Desde julho de 2020, o setor da construção passou aí por um processo intenso de aumento de custos, chegando aí, se acumularmos de julho de 2020 até maio, nós chegamos a ter um aumento de mais de 80% no custo com materiais de construção. Sendo assim, os valores dos imóveis, né, que eram do padrão econômico, passaram a ser impossíveis de serem construídos com os valores anteriores, né, que era do programa, e desde o final do ano passado, o setor aguardava aí novas condições do programa Minha Casa Minha Vida, para que para que acontecessem reajustes, para que, enfim, pudesse voltar a produção para esse segmento. O que era para ter acontecido em janeiro ou fevereiro aconteceu somente agora, no mês de julho, onde nós temos, a partir de julho, aí, várias novas condições para o programa Minha Casa Minha Vida, que certamente vão estimular o mercado aí, a partir de agora. Nós temos aumento de subsídio, temos redução de taxa de juros para a família com renda mensal até 2.000, temos aumento do valor máximo do imóvel. Então, isso tudo, além de novos enquadramentos de faixa de valor. Essas condições que nós aguardávamos aí no início do ano, volto a falar, elas demoraram e acabaram prejudicando o desempenho, não só do mercado imobiliário como um todo, mas o desempenho particularmente do segmento econômico.
E isso não aconteceu somente em Belo Horizonte, isso aconteceu no país também. Se nós observarmos até 2021, meados de 2022, o padrão econômico ele era responsável por cerca de mais de 50%, entre 50% e 56% do total do mercado imobiliário do país. No final do primeiro trimestre desse ano, que são os últimos dados divulgados para o país, esse padrão ele foi reduzido para 30% de participação. Então, o padrão econômico ele perdeu participação no país como um todo, em virtude aí das condições que eu comentei anteriormente. E esse processo de demora, né? O setor, então, ficou em compasso de espera para que essas alterações acontecessem e voltasse, enfim, a produção para esse segmento. Em maio, nós temos aqui por região, né? Nós temos a região Centro-Sul, com mais de 35% das vendas, e a região Oeste, com 22% das vendas. Aqui nós temos desagregados para todas as regiões da cidade o número de unidades vendidas, assim como os lançamentos que aconteceram em maio. Em maio, nós assistimos lançamentos só na região Centro-Sul, na região Leste e na região Noroeste. E aqui nós temos a oferta em maio, desagregada também por região da cidade. Nós voltamos a chamar a atenção da oferta baixa, e aí um número que demonstra isso muito claramente, que nós temos evidenciado e que nós temos chamado a atenção, e que nós temos chamado a atenção aí nos últimos meses. Do total de 3.166 unidades que nós temos disponível para venda, somente 128 estão prontas, ou seja, 4%. Então, se na próxima semana 128 famílias adquirirem um imóvel novo, construído em Belo Horizonte, nós não teremos aí mais nenhum apartamento novo para ser vendido. Mais de 50% está em construção e quase 40% aí está na planta. Bom, vamos agora analisar o resultado do período de janeiro a maio. Janeiro a maio, aqui. Comparar janeiro a maio desse ano com janeiro a maio dos outros anos da nossa série histórica. Essa comparação ela é importante porque é uma comparação do período, é onde você junta todos os meses, te dá uma noção do dinamismo do mercado, né? Então, por isso é essencial essa comparação, e ela evidencia aí um mercado muito dinâmico nos primeiros meses desse ano. O mercado em que a gente observa crescimento e que poderia estar crescendo ainda mais se não fosse aí dois grandes problemas que nós enfrentamos. A taxa de juros extremamente elevada hoje é o nosso principal problema, é o principal problema do setor da construção. E 2, foi a demora aí das novas condições do programa Minha Casa Minha Vida. De janeiro a maio, nós vendemos aí 1.895 unidades, foi o segundo melhor resultado do período de janeiro a maio, desde o início da série histórica, dá um aumento de mais de 13% em relação a igual período do ano passado. Os lançamentos também crescem, 2.115 unidades em relação a 1.853 do ano passado. Então, a gente vê aí um dinamismo de lançamentos e de vendas, a gente vê aí a manutenção da disponibilidade de oferta final em relação à oferta lançada em torno de 25,5%, a velocidade de vendas próxima a 10%, o que é um pouco inferior à do ano passado, em função do que nós tivemos um crescimento de estoque nessa base de comparação, porque nós temos aqui, ao contrário do que a gente observou mensalmente, no acumulado do ano, nós temos aqui
lançamentos superiores às vendas. Então, nós temos um crescimento de quase 12% no estoque de unidades nessa base de comparação, e o que justifica isso é o grande volume de lançamentos que nós assistimos nos 2 primeiros meses desse ano, em função aí da nossa questão do plano diretor. Mas é importante observar que tanto vendas quanto lançamentos, quanto até a oferta, nós temos, no período de janeiro a maio de 2023, o segundo melhor patamar da série histórica do nosso censo do mercado imobiliário. Bom, quando a gente analisa o número de unidades vendidas e lançadas de janeiro a maio de 23, comparados com janeiro a maio de 2022, a gente vê aqui a forte queda do padrão econômico, uma redução de 84% no número das vendas em relação ao ano passado, assim como nós temos também cerca de 84% nos lançamentos. Ou seja, se nós não temos oferta, nós não temos vendas. Então, nós lançamos 96 unidades, vendemos 84. O ano passado, nós lançamos 595 e vendemos 532 nesse período. Todos os demais padrões aqui a gente assiste um crescimento, com exceção do super luxo, que são unidades acima de 3 milhões, né? Mas o ano passado nós tivemos uma venda grande desse segmento, e aqui a gente observa também uma queda acentuada dos lançamentos, quase 20% desse padrão, o que também contribui para justificar a queda das vendas. Os demais padrões continuam aí crescendo, igual nós temos observado nos últimos meses. Padrão especial, que significa aqueles apartamentos mais econômicos, né, de 1 quarto, cresceu substancialmente. Nós vendemos aí 469 unidades nesse ano, contra 72 do ano passado, mas os nossos lançamentos também aumentaram. Ou seja, a gente sente aqui um desenvolvimento desse mercado em Belo Horizonte. A gente costuma ver esse desempenho melhor em cidades como São Paulo, e agora a gente está assistindo esse movimento aqui também em BH. Fazendo aquela mesma comparação de maio, de participação dos padrões em vendas em relação a janeiro a maio desse ano, em relação a janeiro a maio do ano passado, aqui também evidencia a perda do econômico. 31% das vendas acumuladas nos 5 primeiros meses do ano passado era do padrão econômico. Esse ano nós temos 4,4%. Padrão luxo, ano passado praticamente nós tínhamos pouquíssimas, só 0,1% das vendas era desse padrão, e esse ano nós estamos aí com quase 15% das vendas desse padrão. O mesmo movimento a gente observa nos lançamentos, conforme eu comentei anteriormente, de janeiro a maio desse ano, do ano passado, mais de 34% das unidades, mais de 32% das unidades eram de padrão econômico, e esse ano só 4,5%. Por outro lado, o luxo ganhou espaço de 2,1% do ano passado a 12,8% para esse ano. Vale lembrar, pessoal, que os imóveis de maior valor, eles são menos sensíveis a aumentos de custos e também a taxas de juros mais elevadas. E é isso que justifica aí o incremento desses imóveis, do ganho de participação desses imóveis, ao contrário do que aconteceu com o padrão econômico. Aqui a evolução da participação ano a ano, né, do segmento econômico nas vendas, ou seja, em 2021, durante todo o ano, 44% das nossas vendas eram de padrão econômico, esse ano só 4%, de janeiro a maio. Os lançamentos também já chegaram a representar, por exemplo, em 2018, padrão econômico já chegou a representar quase 50% dos lançamentos no mercado imobiliário de Belo Horizonte, e agora, no início desse ano, 4,5%. Fazendo uma outra comparação, que foi aqui eu falei com vocês, de maio desse ano em relação a maio de todos os outros anos, nós verificamos, em relação às vendas,
o tanto que o mercado continua dinâmico. Em maio de 2022 foram vendidas 224 unidades, esse ano 307, ou seja, um incremento aí de 37%. Por outro lado, nós temos 133 lançamentos, uma queda de 65% em relação aos lançamentos do ano passado, ao total de lançamentos em maio do ano passado. Volto a ressaltar aqui, conforme eu já falei outras 2 vezes, que essa queda do lançamento, a partir de março, nós estamos observando isso, se deve ao elevado patamar que foi lançado entre tanto o ano passado quanto nos meses de janeiro a fevereiro. Em relação à oferta, que Belo Horizonte tem 3.166 unidades e apresenta um crescimento de quase 12% em relação a maio do ano passado, é um crescimento pequeno e é um número insuficiente, e aqui a gente consegue mostrar como. Em Goiânia, o mercado imobiliário da capital de Goiás tem 11.308 unidades novas disponíveis para venda. Curitiba tem 9.705. Porto Alegre tem 7.818. Uberlândia tem 4.572 unidades disponíveis para venda. E Belo Horizonte, Nova Lima, tem 3.166. Nós temos há muito tempo chamado aí a atenção para esse baixo patamar de unidades, né, no mercado imobiliário de Belo Horizonte. Em relação a custos, o que nós estamos assistindo aí desde o final do ano passado até o mês de junho, que nós já, em relação a custo, nós já encerramos o primeiro semestre, nós estamos assistindo uma maior estabilidade dos custos da construção, essa maior estabilidade aí, o custo com material tem apresentado muita estabilidade, inclusive no mês de junho, ele registrou uma queda de 0,15%. A mão de obra também não apresentou alteração em junho, com isso o custo da construção em junho caiu, medido pelo CUB, caiu 0,05%, mas essa estabilidade não significa que nós estamos tendo redução no patamar geral de custo, porque se contabilizarmos aí desde o início da pandemia até maio, nós temos 80% de aumento de custo de material de construção, 48%, quase 50% de aumento de custo total, e os preços acompanhando aí esse aumento de custo. Então, em Belo Horizonte, devido ao baixo patamar da oferta e ao forte incremento de custos, o preço médio de venda ele está aí crescendo na mesma proporção dos custos. Quando eu citei os 2 principais problemas do setor da construção e do mercado imobiliário, eu falei em relação aos juros elevados. A taxa de juros elevados, ela dificulta aí a produção do mercado imobiliário em vários aspectos. E um deles é na sua principal fonte de financiamento. A caderneta de poupança hoje, ela é responsável por cerca de 60% dos financiamentos imobiliários que acontecem no país, e ela tem perdido sistematicamente recursos. Nós também temos apresentado isso aqui nos últimos meses, de janeiro a junho, ou seja, no primeiro semestre desse ano. A poupança já perdeu quase 55 bilhões. Se nós anualizarmos esse resultado, vai dar uma perda de mais de 130 bilhões durante o ano, ao passo que em 2022 nós perdemos quase 81 bilhões. Mercado de trabalho. Nós continuamos aí com resultado positivo no mercado de trabalho, com carteira assinada na construção civil, tanto no Brasil, quanto em Minas Gerais, quanto em Belo Horizonte. O nosso ciclo de produção é longo, tudo que a gente vendeu e lançou aí nos últimos 2 anos, nós estamos em processo de produção, então o nosso mercado de
trabalho continuo ativo, para vocês verem qual a importância dele. Nos primeiros 5 meses desse ano, o Brasil contabiliza aí 148.630 novas vagas geradas na construção civil. No conjunto de todas as atividades, o Brasil gerou 865 mil novas vagas, ou seja, a construção civil é responsável no país por mais de 17% das novas vagas geradas, sendo que, quando a gente olha em relação a número de trabalhadores, o setor tem aí uma participação um pouco inferior a 6%. Ou seja, no total do Brasil, apesar de representar cerca de 6% do total de trabalhadores formais no país, a construção civil responde aí por mais de 17% das vagas geradas. Esse mesmo movimento é observado em Belo Horizonte, também em Minas Gerais. Em Minas, de janeiro a maio, foram 24.594 novas vagas na construção. O Estado gerou, em todas as atividades, 118.688 novos empregos, ou seja, 20% do total de novas vagas criadas em Minas Gerais, de janeiro a maio, foram na construção civil, e o total de trabalhadores na construção, ele responde por 7% do total de trabalhadores do Estado. Ou seja, apesar de responder por 7% do total de trabalhadores no Estado, o setor é responsável por mais de 20% das novas vagas geradas. Belo Horizonte, da mesma forma, de janeiro a maio, Belo Horizonte contabilizou um saldo positivo de 5.515 novos empregos na construção civil. A cidade gerou como um todo, nesse período, 21.275 novas vagas, ou seja, a construção civil responde por quase 26% do total dos novos empregos gerados na capital mineira. Se olharmos em relação ao número de trabalhadores, Belo Horizonte detém aí um pouco mais do que o Brasil e Minas, cerca de 11% do total de trabalhadores da capital mineira são trabalhadores na construção civil. Falei muito rápido para a gente ter condição de abordar aí todos os pontos e me coloco aqui à disposição das dúvidas, Luciano. A gente já tem uma pergunta aqui no chat, mas só pegando esse gancho da geração de empregos, com o novo Minha Casa Minha Vida, já tem uma estimativa do número de empregos com carteira assinada que pode ser gerado no país? Luciano, tem sim. A estimativa de aplicar 9 bilhões de recursos, né, nesse novo Minha Casa Minha Vida. Esses 9 bilhões, eles são capazes de gerar mais de quase 170 mil novos empregos na construção civil em todo o país. Beleza. Aqui vamos para a pergunta do JS Barbosa. O que explica o cenário de BH com uma escassez tão grande de imóveis disponíveis para venda? Qual que é o nome dele? Eu não sei o nome primeiro dele, mas aí eu estou vendo aqui o sobrenome Barbosa. Barbosa, vou chamá-lo de Barbosa, peço desculpas porque não sei o primeiro nome. Nós temos assistido aí nos últimos Jader Barbosa, anos. desculpa. Jader. Jader, obrigada. Jader, nós temos assistido aí nos últimos anos essa queda, né, de imóveis disponíveis para Belo Horizonte. Entre alguns fatores, nós temos aí uma escassez de terreno, temos o alto preço dos terrenos, a dificuldade aí de viabilizar novos empreendimentos com esses preços aí tão elevados e essa escassez de terreno. Isso aí é uma das justificativas que tem levado aí a gente a perder, né, ter maior dificuldade de repor o estoque dos nossos imóveis. O Igor fez 3 perguntas. A primeira, você mencionou o impacto do plano diretor, poderia dar mais detalhes? Ok. Igor, o impacto do plano diretor é o seguinte: o período de transição do plano anterior
para o novo plano finalizou em fevereiro. Então, nós tivemos aí um volume maior de lançamentos, um volume maior de entrada de projetos, para que se pudesse aproveitar as condições anteriores, do plano anterior, porque o plano atual, ele é um pouco mais, ele é mais restritivo em relação às construções. Então, as empresas que tinham aí projetos em andamento, ou lançaram aí os seus empreendimentos, ou entraram com a aprovação de novos projetos para se aproveitar as condições anteriores, tá? Então, esse é o impacto. Nós tivemos um maior volume de lançamentos para aproveitar aí as condições do plano anterior. Avaliação geral sobre o novo Minha Casa Minha Vida, muito positiva. Muito positiva. O novo programa, ele aí abordou questões que o setor estava aí há muito demandando, como novos subsídios, aumento do teto máximo dos imóveis, né, redução dos juros. Então, nós temos aí melhores condições para atender o mercado, que é o grande mercado que faz parte do déficit habitacional do país, que é o mercado do padrão econômico. Devido ao aumento de custos, igual eu comentei anteriormente, o setor não estava sem condições de atender aí, né? Era impossível construir um imóvel com as condições anteriores, em relação a valores, especialmente, e também em relação à perda de renda da população. Então, agora nós tivemos redução da taxa de juros, nós tivemos aumento de subsídio e tivemos um aumento do teto máximo de imóveis que é possível vender pelo Minha Casa Minha Vida. Isso, sem dúvida, vai contribuir para dinamizar o segmento de padrão econômico, não só em Belo Horizonte, mas no país como um todo, e se espera com isso que o segmento econômico volte a recuperar aí um pouco da sua importante participação no mercado. E com isso aí as novas condições são muito positivas. Porque 50% das vendas foram de imóveis acima de 1 milhão. Nós estamos falando aí pontualmente, né, Igor? Que foi aí o mês de maio. Em virtude de todas essas dificuldades que nós comentamos, Igor, as faixas de menor valor, elas são mais sensíveis a juros elevados, né, e aumento de custos de imóveis. Então, é por isso que as faixas com maior poder aquisitivo sentem menos aí nessa questão dos juros e o aumento de preços. Ok? Mais alguma? Respondi, Igor, respondi, Jader. Estou à disposição, caso não tenha ficado claro. Pessoal, mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. Já foram considerados os impactos da nova alteração do plano diretor? Igor, o novo plano diretor entrou em vigência em fevereiro, né? Então, assim, os impactos que nós observamos foi ainda antes do lançamento dele para aproveitar as condições anteriores. Eu acho que a gente ainda tá muito cedo para a gente falar que o mercado está sentindo, nesse momento, os impactos do plano diretor, mesmo porque projetos aprovados no plano anterior, eles ainda podem nem ter sido lançados, né? Então, assim, em relação ao número de projetos, eu não tenho agora de imediato essa informação para a gente ver aí, né? Quantos projetos já foram aprovados com o novo plano, porque nós tivemos aí muitos projetos que entraram em relação ao plano anterior, tá? Mas essa informação eu acho que aqui era possível de ver junto à prefeitura, né? Se ela já tem esse número de projetos aprovados dentro da nova lei, ok? Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que não. Há tempos. Há uma perspectiva em percentual sobre um possível avanço no lançamento e vendas dos imóveis econômicos com Minha Casa Minha Vida? Jader, apesar de não ter uma perspectiva em relação a número, existe uma perspectiva muito positiva por causa das condições muito positivas.
e tínhamos aí, né, alguns projetos que estavam aguardando essas alterações, que já deveriam ter acontecido desde o início do ano, mas que aconteceu agora. Nós acreditamos que já nos últimos 3 meses desse ano, no início do 4º trimestre, a gente pode continuar aí sentindo esses efeitos, apesar de não ter um número, né, com essa projeção. Nós temos aí a convicção que vai ser um número positivo, que nós vamos ter aí um aumento desse mercado, sem dúvida, né? Porque o que nós estamos assistindo aqui, né, especialmente em Belo Horizonte, vocês viram aí um número aí muito pequeno, né? O mercado perdeu uma participação muito grande. E essas condições certamente vão estimular aí uma recuperação desse mercado, tanto em Belo Horizonte, quanto em Minas, quanto no país. Jader, obrigada, Jader. Qualquer coisa, estou às ordens. Igor, qualquer coisa, estou às ordens também. Juliana, faltou a Juliana me fazer uma pergunta. Ok, Juliana? Ok? Obrigada, Juliana. Pessoal, mais alguma pergunta? Senão a gente vai encerrar. Ieda, queria que você finalizasse, por gentileza. Pessoal, agradecer mais uma vez o fato de vocês estarem aqui cobrindo o nosso mercado, um importante segmento para a capital e para o país como um todo. Vocês viram aí que de uma forma geral, 20% de todas as vagas que estão sendo criadas no país é na construção civil, ou seja, 1/5, né? Então, isso é um número muito importante, por isso que a gente tem que acompanhar com muita atenção esse segmento e me colocar à disposição de vocês. Caso na hora, né, de escreverem alguma coisa das suas matérias ou editar a matéria, tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Luciano. Pessoal, muito obrigado pela participação. Mais tarde a gente vai disponibilizar também o vídeo da coletiva no nosso canal no YouTube. Obrigado a todos e até a próxima coletiva. Bom dia. Bom dia, pessoal. Obrigada.